Obrigado, presidente. Boa noite a todos que nos assistem em casa. Boa noite, colegas vereadores, e boa noite, galera do Partido Novo que está aqui prestigiando a votação desse projeto. Nosso colega vereador Nelson Ostres está na casa ou não? Saiu? Bom, eu ia dizer para ele que, para manter a coerência, se o mandato dele é respaldado no combate à corrupção e na transparência, não dá para apoiar o governo Bolsonaro sendo contra a corrupção. É uma incoerência. Vamos ao projeto. Referente às emendas impositivas, quem está em casa e não entende o conteúdo do projeto, ele aprova 1,2% da arrecadação do município para ser destinada pelos vereadores para a execução de serviços e obras, hoje que é uma competência exclusiva do Poder Executivo, ou seja, do prefeito municipal. Eu votei contra na primeira votação, presidente, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu costumo, mesmo quando eu sou contra no mérito do projeto, eu costumo votar primeiro a favor, até porque esse projeto, na legalidade, ele está ok. Eu deveria ter votado sim. Mas devido ao impacto, por ser uma emenda à Constituição Municipal, eu me senti no dever de votar contra desde a primeira votação, porque o impacto desse projeto pode ser para sempre. É difícil a gente emendar uma Constituição à lei orgânica do município. E muitas pessoas podem pensar o seguinte: bom, se nós temos emendas federais, emenda de parlamentares federais e de estaduais, por que não de municipais? Infelizmente, nós temos um pacto federativo no Brasil que é uma vergonha, onde 10% apenas do que é enviado para a União volta para o estado de São Paulo. E no caso de Campinas, apenas 7% do orçamento volta para a cidade. Então, isso é uma vergonha, nós temos que mudar o pacto federativo. Porém, enquanto isso não acontece, nós temos que, infelizmente, ter que aceitar emenda de parlamentar. Agora, na minha opinião, e na opinião de todos os mandatários do Partido Novo, somos contra tanto parlamentares federais, estaduais e municipais terem emenda. É uma vergonha uma entidade ter que ir lá com a canequinha atrás do parlamentar para pedir uma ajuda, para pedir uma emenda. Isso deveria chegar diretamente no Poder Executivo para que faça essa distribuição. Essa é a grande questão. Mas hoje, infelizmente, como não temos um pacto federativo decente, somos obrigados a ter que conviver com essa mendicância das entidades para os deputados estaduais e federais para poder honrar com seus compromissos e com as suas agendas. Então, na questão federal e estadual, o dinheiro está vindo de fora, da União e do Estado, para a cidade. Então, ele é bem-vindo, apesar de não ser o ideal. Mas, na emenda municipal, qual é o objetivo da gente tirar da mão do Executivo para passar para a mão do vereador? Não existe uma justificativa real em termos de você atrair investimento para o município, porque ele já está aqui, ele já está nos cofres da Prefeitura. Então, eu acredito que essa competência deveria ser exclusiva do Poder Executivo, porque ele tem todo o aparato dos secretários, dos técnicos de carreira, ele que tem uma visão holística da cidade do todo, para distribuir de forma isonômica e conforme as prioridades de cada região da cidade, para destinar esses valores, esses orçamentos e essas obras. Qual vai ser o critério para um vereador definir para onde vai a emenda? Ele vai ali na consequência do problema. Está faltando ali reformar um postinho, reformar uma praça, fazer um asfalto. Ele vai atender ali a sua região, o seu eleitorado. O eleitorado votou nele, vai cobrar ele por isso. Então, até seria bom que o vereador fosse contra essa emenda, justamente para não sofrer essa pressão do seu eleitorado, porque essa competência é do Executivo. Quanto mais o vereador pegar a emenda, mais ele vai ser cobrado. E vai ter uma fila atrás dele para cobrar essas emendas impositivas. Eu acredito que as secretarias, que o prefeito tem muito mais competência, muito mais aparato técnico para decidir isso. Imagina que nós temos regiões, bairros na cidade
com mais de 40 anos, 50 anos com demandas ali. O vereador Edson sabe muito bem disso aí, bairros que precisam de asfalto há mais de 40 anos não tem. E se eles não tiverem ali o vereador que vai atender eles vão continuar esperando e outros vão passar na fila. Então não existe uma regra para essa distribuição do orçamento e esse é meu grande temor, que isso vai criar um desequilíbrio nessa distribuição do orçamento. Com todo respeito à opinião dos colegas aqui, porque isso é uma questão de opinião. Outra questão que me aflige é que eu defendo muito a questão da renovação política, da renovação legislativa e, infelizmente, querendo ou não, o vereador vai se fortalecer com essas emendas para atender o seu público, ele vai cativar o seu público com essas emendas, aquelas entidades, isso vai se reverter em votos para a sua campanha. Então, nós sabemos que isso é uma espécie de clientelismo, independente do vereador ter a intenção de cometer o fato ou não, é uma forma de clientelismo e isso compromete a democracia, compromete a renovação política, compromete a renovação legislativa e isso não é saudável para a democracia, nem de Campinas, nem do Estado de São Paulo, nem do Brasil. Então, por esses dois motivos, presidente, pela renovação política e pelo risco da má distribuição dos recursos e por eu achar que a competência deve ser exclusiva do Poder Executivo e por eu achar que nós devemos mudar e ter um novo pacto federativo para o Brasil, onde os recursos fiquem no município e não haja esse abismo que existe hoje da verba dos impostos que vão para a União e não retornam para o município, das verbas que vão para o governo do Estado e não retornam para o município, da forma como deveriam vir, eu vou votar contra novamente, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Essa casa